É, o vídeo dá uma disfarçada. Hoje, assim, acordei. Nossa, só coloquei uma blusa, espirrei a manhã inteira, porque eu não sei se você tem rinite também, mas meu Deus, Nando, tem muita rinite. Daí fica mudando o tempo. Aí eu não Não, consigo eu fazer acho que nada. eu não tenho renite, eu acho que renite é espirrar, né? Eu fico toda hora, aí começa a doer muita. Eu não consigo fazer nada. Agora que eu tô melhor. É assim, eu sou muito chato para tomar remédio, eu não tomo remédio. Só. Não sei por quê, eu não gosto de tomar remédio. E aí eu só tomo quando, tipo, agora eu não tava mais parando de espirrar, daí a gente já tem um encontro, eu tomei um antialérgico. Não sei Eu por já quê, sou o mas. contrário, já sou a louca do remédio, então eu tenho uma farmácia que nem pode, né? Em casa. Nando do céu, você acredita? Eu não tomo remédio, Nando. As pessoas ficam bravas comigo. Não, assim, quando a febre é só se eu tiver assim muito mal, aí eu tomo, senão eu espero passar. A hora que É, doer. mas enfim, né? Mas assim, tu consegue sobreviver. Ah, não, eu não sei por que qualquer pira, se eu tenho medo de viciar, acho que eu criei umas pira na minha cabeça. Acho que só terapia pra, pra Menino, resolver. falando de terapia, o ano que vem, eu até marquei com uma colega minha que tá fazendo arte terapia, ela vai fazer estágio, a Paula. Não sei se tu conhece a Paula, acho Acho que que não. não. E daí ela é produtora cultural, tá? Ela foi na minha turma do mestrado. Eu tava até esse final de semana na casa dela, porque eu fui assistir o show da Sandy, né? E aí Ai, ela, que delícia. ai, foi tudo. Tipo assim, me dei esse presente, precisava. Eu sou muito fã, então eu, tipo, me dei esse presente. E ela tava até em Curitiba no sábado. Ah, Ela tava aí. E aí a Paula faz arte terapia após, e ela indicou uma colega dela para me fazer, da mesma turma, para fazer uma terapia, não sei se a gente chama terapia. E aí já vou me aventurar, porque eu estou precisando, porque eu acho que minha gastrite nossa. tem a ver com o meu estresse, porque a minha Ah, gastrite também voltou. você tem, não é refluxo que fala, quando meu namorado fica nervoso, ele fica, acho que é gastrite, ele tá até fazendo uns exames aí. Eu já vomitei muito esse ano. E, Nando, vai ver que pode ser gastrite nervosa já mais alterada. Eu marquei já uma consulta quinta-feira, eu vou ao médico para ver o gastro, e depois Nossa. vou ao otorrino. Eu consegui umas terapias aqui nas universidades de Curitiba, eles oferecem terapia, né, comunitária. E eu tô fazendo uma de psicanálise online. Não sei se eles atendem em outros estados. E aí eles Ai, cobram, sonda! tipo, Tu sonda super. para mim? Se Mando. tiver, eu tenho interesse. Eu já vou até pesquisar o ano que vem. Eu quero, por isso eu quero voltar para Floripa, porque aí eu fico próximo ali da UDESC, da UFSC, e entendo um pouco dos rolês, inclusive de terapia, porque eu Sim. preciso muito. Nossa, e Nando, eu nunca tinha feito. Eu tenho, pra você ter ideia, eu tô com 32 anos, eu nunca tinha feito Eu terapia. também tenho 32, eu também nunca fiz. Nossa, daí eu falei assim, vou tentar. Tava assim nessa estabilidade de doutorado, trabalho, e aí eu queria psicanálise, assim, porque eu tô com vontade de estudar mais psicanálise, assim, não, mas assim, quero conhecer, não sei por quê, vai que um dia eu também possa atender a clínica, não sei. Mas eu Sim. descobri que tem um núcleo de psicanalistas estudando uma outra vertente da psicanálise e tal. E aí eu comecei a fuçar e encontrei uma universidade aqui em Curitiba, que é a Tuiuti, que eles oferecem atendimento com os pós-graduandos, assim, os que acabaram de terminar. E aí é preço comunitário, né? Acho que é Ai, que ótimo. entre 20 e 40 reais a sessão. Ah, eu quero, me passa o contato, porque se for virtual e atender em outro estado, eu tenho interesse. Eu preciso. É porque por muito tempo, tio, eu tive a impressão de que a terapia era privilégio. É, Assim, de poucas pessoas que tinham acesso, não eram todas as pessoas. Eu acho que agora, de alguma forma, com esse fluxo de progressista que houve essa estagnaram, mas por alguns momentos algumas sim. universidades proporcionaram essa esse contato com a comunidade, eu acho que até alguns profissionais também, É. e aí nós estamos Nossa. começando a ter acesso, sabe? Muito triste, né, Nando? Eu sempre achava que era muito caro, que eu jamais poderia. Aí agora eu comecei a saber disso assim. Ano passado eu trabalhei com um grupo de psicólogos numa companhia de teatro que eu dirigia. E aí eu Ah, consegui um convênio, assim, bem louca, escorpiana, fui atrás de tudo. Aí eu consegui um convênio de psicólogos que falava, cara, os artistas estão na pandemia, eles precisam. E eram pessoas também de situação vulnerável. E aí eu consegui um grupo de psicólogos que atendiam os artistas. Então, tipo, não no sentido de fazer um teatro terapêutico, mas era assim, ah. tinha uma psicóloga que me acompanhava, às vezes eu conversava com ela. E ela aparecia uma vez no grupo, segundo ela, para fazer a palavra circular.
para entender o sintoma do grupo. E aí, se ela identificava que alguém estava passando por um processo pessoal, aí a gente indicava para um psicólogo do convênio e essa pessoa tinha acesso a ter uma consulta pessoal que não tinha nada a ver com o processo artístico, né? E aí foi muito legal, porque tem pessoas que nunca tinham acessado terapia. E aí muda muito, Nando. Nossa, as pessoas assim É, ficam. Foi muito lindo, porque tinham 20 atores, né? 20 atrizes, eles tinham entre 18 e 60 anos. Era um grupo bem assim diverso, e também pessoas pretas, pessoas gordas, assim, todas as camadas maravilhosas que esse grupo conseguiu acontecer. E aí eu tentei achar um grupo de psicólogos que respondia a essas etnias e essas diversidades, para que as pessoas se sentissem à vontade de fazer terapia. Tem muita gente que falava, ah, sempre quis fazer terapia, mas não encontro psicólogos pretos, não quero fazer. hum, E aí, tipo, algumas pessoas foi a primeira vez que acessaram a terapia. Eu falava, gente, nem eu fiz ainda. Daí agora, esse ano, eu achei que seria bom fazer. Eu vou te passar o contato, se você quiser. Eu tô achando bem quero, legal fazer. quero. Porque a gente não tem tempo pra gente, né, Nanda? De ficar fazendo um monte de coisa e não fala sobre a gente, às vezes. Ou fala, às Verdade. vezes, no lugar errado. Então, tipo, super legal. Vou te passar. Eu achei baratinho, assim. Pra mim, já é caro se você somar pro mês. Mas 20, São 30 quantas? reais. São É, quantas sessões? então, ela recomenda. É Essa que eu sessão que a gente tô, chama? é sessão uma vez por semana. Aí essa eu tô pagando 40 reais. Então, Hum. no final do mês dá 100 e... Como é? 40? 160? Já é bastante, eu acho. Mas É. ainda assim, Mas 40 reais a pensar sessão. que para alguns profissionais esse valor é uma É a sessão, sessão. é É, a tem gente que sessão. paga isso uma sessão. Daí É. já acho. Não, fora Por isso que do. eu falo, né? É um lugar de muito privilégio, porque não são todas as pessoas que conseguem pagar. Nossa, muito doido. Nossa, ó, se deixar a gente fica. Ó, blá, 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 blá. Não, do meu pensamento, meu Deus do céu. Mas se eu. Esse foi o nosso Ai, prólogo, foi o nosso prólogo fofoca. Eu sempre tenho com os meus amigos. ai, meu Deus do céu. Ô, Nando, você ouviu os áudios? Gostou de ouvir as pessoas? Escutei. Como foi? Ai, que legal, assim, perceber esse retorno, esse carinho, as pessoas que estão conectadas com o teu trabalho, né? Cada um, assim, no seu rolê, no seu tempo, mas, assim, querendo muito contribuir. Eu acho que eu vejo isso, eu acho que tu percebe também. Eu tenho um carinho por ti e que bom que tu insiste e, ai, Nando, vamos, sabe, me mandar mensagem, porque eu acho que é disso para a gente poder, enfim, tocar o barco. Não, um grupo de pessoas muito, muito legais, assim, e é um trabalho muito emocionante, eu acho, sabe, Nando? Porque é a segunda graduação que eu tô fazendo, e eu poderia fazer um trabalho simples nesse sentido, né? Porque a gente às vezes quer só o diploma, mas eu não queria, eu tava curtindo muito fazer a licenciatura, e aí eu tive a ideia desse trabalho. Aí, o que que eu fiz para hoje, assim, para eu não ficar falando sozinho e você não ficar entediado? Mas eu anotei algumas coisinhas, e a primeira era para te perguntar se você tinha escutado os áudios, e caso não, também te contar que o dia da qualificação foi muito emocionante. Acho que a Roberta começou o áudio cantando, que Ah, ela foi muito legal, que ela falou que durante, vendo vocês, nas fotos de vocês, ela lembrou que ela aprendeu a fazer teatro gingando capoeira que ela, tipo, quando ela foi, ela tinha terminado a graduação dela, aí quando ela foi dar aula na escola, tudo que ela tinha aprendido na universidade, ela não conseguiu fazer os jogos, não conseguia fazer nada, daí ela lembrou das aulas de capoeira que ela fazia, começou a fazer uns jogos de capoeira, e aí a coisa começou a acontecer, assim. E bem na hora que ela falou isso no dia, ela começou cantando essa música, que ela falou que na leitura do trabalho lembrou. Bem na hora que ela começou a falar, no pátio da faculdade, começaram a tocar berimbau. Aí ela ficou ah. super emocionada e não sei o quê, foi super legal. E aí eu falei assim, ah, se também a banca conheceu vocês pelas vozes de vocês, falei, acho que não é legal eu falar sobre como foi a banca. Aí eu falei, ah, vou estender o processo. Daí eu pedi a foto deles e pedi para eles enviarem um áudio para vocês ouvirem deles, né? Como que foi a banca e aqui eu contar para mim como é que foi, porque então foram 20 minutos assim da banca de qualificação e aí acho que eu falei durante uns 12 minutos e os outros 8 minutos vocês falaram e aí eu concluí, foi muito legal ver eles vendo as fotos de vocês. Aí enquanto você, como você mandou mais fotos, eu achei muito divertido isso. Enquanto você falava, eu ia passando as fotos, porque eu já tinha estado áudio várias vezes. Aí, à medida que você falava da outra foto, eu mudava para outra, voltava. Aí foi rolando um encontro gostoso, assim. Eu levei uma caixinha de som para eles. E aí eu comecei, depois eu vou te mandar o link da música. Eu comecei a banca com uma música que foi a primeira música do primeiro espetáculo que eu assisti. Primeira vez que eu fui no teatro, tinha uns 12 anos.
E aí eu assisti um espetáculo e fiquei assim, Nando, achando a coisa mais incrível do mundo aquilo, porque quando escureceu as luzes, eu falei, nossa, que incrível. Não sei, eu achei aquilo fantástico, Mágico, assim, né? tendo no teatro. E aí eu sempre ficava na minha cabeça, depois de adulto, cara, que música era aquela? Que música era aquela? E daí eu ter um dia que eu fucei tanto a internet, e eu achei a música. E aí, toda vez que eu vou apresentar espetáculo, para me aquecer, eu coloco essa música. Fico super emocionado, assim. Qual é a música? Eu não sei se... Então, eu vou até procurar aqui e eu vou mandar o link para você. É de uma banda que eu acho que nem existe mais, porque a gente tava um pouquinho velhinho, né, Nando? Eu, eu A gente tá tinha, jovem para ser velha e velha para ser jovem. eu acho que eu tinha uns 11 anos e fiquei tão fã do espetáculo, era de graça, e assisti todo sábado, daí já sabia as falas, sabe aquela pessoa assim, louca, obcecada. E aí, na banca, eu comecei com essa música. Então, aí foi emocionante tanto para mim quanto para o pessoal ouvir vocês também. Mas enfim, Nanda, esse é para eu contar para você como que eu fiz a banca acontecer e como que vocês participaram, que para mim era bem interessante e é um nó do trabalho, porque a universidade pede um trabalho de 20 páginas. 20 páginas, Nanda, tipo, o que você faz com 20 páginas no trabalho final, assim? É Pede muito o quê? É, pouco. é a graduação, né? Pede o quê? Um Eles texto. pedem um artigo ou um memorial. E, Ah, a- tá. Lá no e aí eu Maranhão tinha o tava, memorial também, só que o memorial a gente tinha que fundamentar depois. com um memorial fundamentado. Mas era 20 páginas também de vocês ou era mais livre? Eu não fiz memorial, mas eu acho que era um pouco mais. Nossa, porque eu acho muito pouco, sabe? E aí eu É, lendo as aí coisas, quando falei, começa a "Putz, falar, já acabou, né? não, ainda mais num trabalho que tá envolvendo vocês, um monte de gente, assim. E aí eu comecei a pensar, antes de chamar vocês, como que eu poderia driblar as regras da academia e respeitá-las ao mesmo tempo. Aí qual que foi a minha ideia? Eu vou fazer esse trabalho de 20 páginas, onde eu vou relatar esses acontecimentos nossos, mas nas notas de rodapé, eu vou criar extensões do trabalho. E essas extensões vão estar divididas numa playlist do Spotify, onde eu vou, para cada um de vocês permitirem, algumas conversas que a gente teve no WhatsApp, eu vou criar uma playlist no Spotify e vou deixar essas conversas numa playlist do Spotify. E durante o relato, as pessoas vão encontrando as nossas conversas no Spotify. Esses vídeos aqui que eu estou gravando também, de cada um que eu estou encontrando. Depois eu quero encontrar uma hora todos vocês juntos para a gente se reconhecer. Ah, eu acho que vai ser bem legal a gente tomar um café junto. Acho que vai ser, tipo, bem gostoso, assim, vocês se reconheceram, porque vocês viram as fotos agora um do outro, né? Sim. E aí acho que vai ser. Então, eu quero gravar isso também. E também queria propor uns gestos com vocês, compositivos, que eu já te falo um pouquinho. Então, a pessoa ela vai ler o relato do trabalho, que eu já te falo um pouquinho melhor o que é. Só que durante a nota de rodapé, ela vai encontrando extensões do trabalho. Ela pode ver você, sei lá, lavando uma louça, conversando comigo, pode ver o Davidson dançando, pode ver a nossa troca de áudio no Spotify, ou até o teu áudio. Ai, amigo, não vou ouvir agora, não consigo. Então, eu queria criar, eu tô chamando no trabalho de ventanias não anunciadas, que são esses saberes assim que passam pela gente, que não são publicados, que não são colocados, mas que acontece numa conversa de bar, acontece a gente lavando louça, a gente refletindo sobre teatro, que é um saber, só que ele escapa. Aí no trabalho eu tô chamando, tipo, um tópico, se chama ventania anunciada, que é como que a gente captura esses saberes que passam pela gente, pelos encontros que a gente tem, e compartilha eles. Então, a ideia é que o trabalho não vai ter só 20 páginas, ele pode ter, assim, muito mais. Por exemplo, se eu e você, a gente decidir trocar cartas sobre a nossa relação como aluno no teatro. Não sei se foi isso que a gente decidiu, a gente troca cartas. A pessoa pode ter acesso a essas cartas também. Então, eu fiquei pensando como que a pessoa está lendo esse artigo, mas também tem a oportunidade de conhecer como ele foi criado. Que eu acho que isso já fica bem mais coerente com o que a proposta do trabalho já é. Então, essas notas de rodapé funcionariam como uma estratégia de ter mais espaço para falar do trabalho e uma opção para o leitor ou para a leitora. Se ela não clicar lá, ela vai ler isso tudo que a gente fez e é isso. Mas também ela pode encontrar outras coisas. E aí, como proposta final do trabalho, eu quero, a louca, eu quero propor uma plataforma online, uma criação de uma plataforma online, assim, desses sites gratuitos, mas estou estudando como fazer isso, onde eu vou colocar primeiro vocês e o estudo de vocês sobre as pedagogias, publicar nesse site.
né? Vai ter seu nome, sua biografia e algumas coisas sobre os seus trabalhos, pode ter um vídeo, aí você escolhe o que você quer pôr, você só coloca os seus trabalhos publicados, mas que a ideia é criar uma plataforma convite para as pessoas, no geral, que encontram essa plataforma e queiram deixar os trabalhos delas lá, mas pessoas que estão relacionadas às pedagogias, que estão pensando esse lugar subalternizado nas escolas ou nos espaços informais de ensino, como um nicho que a gente pode, para a gente encontrar essas pesquisas, porque quando fui procurar sobre quem está pesquisando, sei lá, decolonialidade nas pedagogias, quem está revendo as pessoas que a gente estuda, que jogos estão fazendo, quem está pesquisando agora? Aí eu decidi que eu queria que o trabalho fosse a referência inteira de pessoas que estão fazendo agora, e não de pessoas já publicadas. E aí, então, a ideia no final é criar essa plataforma onde qualquer pessoa que mande um e-mail, aí se eu, não sei se eu que vou cuidar da plataforma, mas que mande um e-mail para deixar sua pesquisa lá e aos poucos a gente criando um núcleo de pesquisadores e pesquisadoras que estão pesquisando esse tema para o teatro, que vira uma fonte de pesquisa para a gente, assim. Quem tá pesquisando? E vai lá nessa plataforma e encontra o seu trabalho, encontra o seu contato, encontra o contato do David, enfim, diga, amigo. Sim, amigo, eu lembrei de duas coisas, talvez você pudesse entrar em contato com dois sites. Um Fala. é, eu acho que é Arte na Escola, o Arte na Escola, que é o Instituto Arte na Escola, e o outro acho que Teatro na Escola, é um site também bem famoso, deve ter Face e tudo, porque talvez eles pudessem, como eles já têm um perfil, um grupo com professores e professoras, artistas que já seguem, pode ser que depois que tu estiver com a plataforma pronta, tu possa divulgar. E Ah, aí, boa. outros professores e professoras podem ter acesso, porque o que que acontece? Nem todo professor e professora que está desenvolvendo um trabalho potente em sala de aula, a gente tem acesso, porque não tem Exato. tempo para escrever. Se ele tem 40, ou ela tem 40 horas, 60, Ela não não vai vai ter fazer isso. tempo. Não vai, mas eu conheço colegas, como o Vini lá no Maranhão, que está desenvolvendo um trabalho super interessante com esse recorte racial, trazendo outras possibilidades, né? Em sala de aula, através do ensino de arte, mas que ele, por exemplo, não está escrevendo a respeito sobre isso. Então, muitas pessoas não vão ter contato. Eu sei que tem a minha colega daí em Curitiba, que é a Elis, que também faz um trabalho super interessante, Ah, mas talvez não Armando. esteja agora exatamente escrevendo sobre isso. Ela é pesquisadora, está no doutorado, mas eu não sei se ela está relatando a respeito dessas práticas em sala de aula, exatamente, sabe? E fora inúmeros professores e professoras no Norte, no Estão Nordeste, fazendo um monte de coisa, estão né? fazendo muitas coisas que a gente está discutindo na universidade de forma teórica, e a galera está fazendo na prática, mas que esses escritos não chegam, porque às vezes não escreve, não tem tempo de escrever. Sim, eu acho que essa a ideia da proposta era conseguir nessa plataforma colocar em prática esses saberes, assim, sabe? Se a pessoa não pode escrever, ela manda um áudio, ela, não sei, sabe? Tentar fazer com que essas pessoas participem desse saber coletivo que vai acontecendo. Aí no trabalho, poeticamente, eu estou chamando de ventanias não anunciadas, e nas referências bibliográficas tem as partes referenciais, mas eu coloquei um item assim, ventanias não anunciadas. Daí tem o nome de uma pessoa que não tem nada publicado, mas comentou isso na cozinha, comentou. Não sei, eu estou tentando criar maneiras de também referenciar essas coisas que acontecem. E aí uma coisa legal que aconteceu é que tem uma aluna da nossa sala que ela tem baixa, acho que ela tem, não, ela não tem baixa visão, ela realmente não O enxerga. doutorado Da licenciatura, da licenciatura. licenciatura. E aí que ela me deu uma dica não, ela falou sobre o trabalho dela, que é uma coisa que eu não tinha ligado, que quando para as pessoas que não enxergam, quando elas leem um trabalho para aqueles aplicativos, o aplicativo não reconhece que a nota de rodapé é uma quebra de texto. Então ele emenda a frase anterior com a nota de rodapé. Então as pessoas que não enxergam, às vezes que estão acessando a universidade agora, elas não conseguem às vezes compreender o artigo, porque o modo como ele é colocado é só para quem enxerga. E ela Sim, deu uma dica de que as notas de rodapé pode ser interessante ficar na última página, porque aí eles conseguem ter a leitura do texto integral e na última página tem acesso aos números e a que esses notas de rodapé funcionam. Então, eu tô agora olhando para os meus trabalhos e colocando tudo nesse formato,
que aí a gente vai entendendo mais coisas, né? Eu falei, nossa, eu tô falando sobre esses saberes, estou falando sobre esses outros corpos e estou escrevendo um trabalho com uma nota de rodapé que não cria acessibilidade para quem não enxerga ler. Então, daí a gente vai vivendo esse trabalho, eu tô encontrando um monte de estratégia ali na estrutura do trabalho, que até então a gente, às vezes, né, passa despercebido mesmo, porque a gente não Sim, olha para essas coisas ainda, né? Estamos olhando agora, eu acho. Quer dizer, talvez melhor falar, eu comecei a olhar para essas coisas agora. Então, o trabalho, eu estou tentando olhar para a estrutura dele, como que ele conversa mais com essas outras possibilidades de trocas, né? Mas o trabalho, Nando, se chama, eu anotei aqui, Pedagogias Teatrais como Prática do Encantamento. Dois pontos. Gingar para não morrer. Então, a ideia era, antes ele se chamava assim, Pedagogias Teatrais como Prática do Encantamento, composições de gestos decoloniais para não morrer. Ele se chamava assim. Só que aí eu pensei, será que vale a pena eu insistir nessa palavra decolonial? Ou vale a pena eu retirar essa palavra, não me interessar por ela agora, mas a estrutura do trabalho ser a prática em decolonialidade? E não não ficar só a discutindo teoria, né? sobre. E não ficar discutindo sobre decolonialidade, que tem muita gente que já está há muito tempo. Eu posso ler sobre isso, mas talvez eu não seja essa pessoa agora, para em 20 páginas fazer uma discussão sobre a decolonialidade dos nossos trabalhos, né? Tipo, imagine como que a armadilha que eu faria falar sobre o trabalho de vocês, pensando sobre decolonialidade. E aí, refletindo, eu mudei para pedagogias teatrais como prática do encantamento, gingar para não morrer. E esse gingar da ideia de encontrar vocês é que a gente cria uma ginga juntos a partir das nossas conversas, do que a gente está fazendo e que materialize isso em alguma troca. Seja o meu trabalho. Aí a pergunta é: eu não mandei o trabalho da qualificação para vocês porque eu não queria atrapalhar. Leia meu trabalho. Então eu fiquei quietinho para esse primeiro encontro, para perguntar mesmo quem está afim de. São 20 páginas, não está fechado, obviamente, porque foi para qualificação, mas fala de como eu pensei esse trabalho e por que que eu penso nesse título e por que que eu penso do trabalho dessa maneira. Mas basicamente é sobre perceber na minha formação, desde lá dos 11 anos, assistindo aquela primeira peça, que eu não senti que se comunicava com a vivência do meu corpo, as práticas pedagógicas que eu vivia como aluno. E aí eu vou falando sobre isso e vou tentando encontrar pessoas que estão trabalhando isso agora, mas olhando para esses outros corpos. Então a ideia aí entrou outro dilema, Nando, que era como que eu vou então selecionar as pessoas que vão fazer parte desse trabalho? Aí eu já vou estar errado, porque quem sou eu para selecionar alguém para estar no trabalho acadêmico? Aí entrei numa crise e tive uma ideia. A ideia foi, estava na nossa aula lá, nossa bendita aula de metodologia de pesquisa, que eu não sei o que deu essa aula até agora, que essa professora não responde ninguém. E aí, eu lembro que a Tice começou a falar, eu não conhecia Vocês não vocês, tiveram encontro com ela para orientação e eu não finalizar? fiz encontro com ela, mandei e-mail, depois ela nunca mais. Mandei o trabalho, tudo, nunca me respondeu. Nossa, que comigo ela sentou, a gente conversou, ela deu algumas contribuições e tal. É, Cara, eu enviei o estado da arte, que estava em início, né, o meu, e foi isso, assim, que já foi muito, diga de passagem, tanto que ela disse assim, Nando, já tem um material interessante. ai, Dan, você arrasou. Eu te confesso que eu fiquei um pouco desiludido com essa aula, sabe? Eu tava tão afim de compartilhar, mas. Ai, eu falei, cara, tô saindo de Curitiba, eu não tava sentindo. Agora eu tô fazendo aula com o Vicente e com o Flávio Desgranges. Tá É, sendo divertido, assim, tá sendo bem melhor ir para o DS que fazer essa aula do que para. Mas enfim, eu tava nessa aula dessa prof, e aí eu lembro que um dia a Tice, foi a primeira vez que eu tava conhecendo vocês, falou sobre a poética do reparar. E eu estava desenvolvendo esse trabalho ainda, e aquilo me chamou a atenção. E eu falei, e se eu ir conversar com uma pessoa que o acaso me encontrou, apresentar a proposta desse trabalho e convidar para fazer parte desse trabalho e perguntar para essa pessoa se primeiro se ela aceita e se ela aceitar quem que ela indicaria que poderia me encontrar e fazer parte desse trabalho. Então eu entendi que a seleção desse trabalho seria pelos encontros que as pessoas me endereçavam. Então eu fiquei à deriva. Não, as referências bibliográficas desse trabalho foi estar em deriva. Então eu comecei a ir para os lugares no estado de captura, assim, do tipo, estou aqui, essa pessoa me comoveu de algum modo. Aconteceu alguma coisa entre mim e essa pessoa, acho que eu vou ali falar com ela. E foi o que aconteceu com você, a gente tinha conversado muito, mas aí eu vi que você levou um livro, depois, eu fiquei assim, eu acho que talvez aí seja um lugar. Eu falei com a Tícia, ela tinha falado de você também.
Aí você falou de outras pessoas, aí eu lembrei de um amigo meu que eu conheço há uns 18 anos, que a gente trocava blogs. Falei, cara, esse cara é muito, assim, me emocionou muito já. Vou falar com ele. Aí ele me indicou o cara da. Aí assim, aí eu falei, eu Vem acho que pode. acontecendo, né? Foi A acontecendo. Eu partir dos falei, encontros. eu acho que pode ser um trabalho que o que eu queria daí como único critério era que cada pessoa fosse de uma região diferente do país. Tu encontrou pessoas do Sul, do Nordeste, do É, Centro-Oeste? Tu encontrou alguém? ai, deixa eu pensar Goiás? agora. Tem Alguém o Davidson de Goiás. Do Goiânia, não. Centro-Oeste, né? Só releva É, geograficamente falando. eu sou ruim também. Tem Bahia, Goiânia, Salvador, uma de Curitiba. Tô esquecendo alguém. É que depois que eu ouvi os E áudios, Floripa. agora eu me lembrei de um colega do, do Mato Grosso. Agora eu não vou saber se é do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. Eu encontrei num evento lá no Maranhão de Pedagogia das Artes Cênicas e desde então a gente continua em contato. Ele é da área das artes cênicas, né, da dança e do teatro. E, por exemplo, ele sempre me ajuda quando eu quero entender a respeito da cultura ali do Centro-Oeste. Inclusive, Que agora legal! recente, ele fez eu estou fazendo um mapeamento das manifestações populares do Brasil, né, de cada estado. E Uau! e aí está sendo bem legal para trabalhar com o sétimo, mostrei vídeos de cada manifestação. Agora os alunos e alunas vão criar maquetes, inclusive um aluno na aula passada levou do pau de fita, que é típico daqui, de Santa Catarina, e estava tão fofa a maquete. Enfim, Que e aí, legal, a forma que a Nando. gente busca trabalhar a dança, por exemplo, eu não tenho formação em dança. Então, eu não vou dar aula, eu não consigo mal dar aula de teatro prática, de dança, então não tem espaço na realidade. Eu não sei se você está em sala de aula pública, ensino fundamental, Não municipal. dá tempo, não dá? Então, não tem? Então, o que eu vejo da área da dança, digo, bom, pelo menos eu consigo fazer um mapeamento, conversando com colegas, e eu consigo levar esses vídeos e pedir para cada estudante pesquisar mais a respeito, conhecer, mostre em sala de aula, eu penso que é um caminho, ou pelo menos o caminho que eu encontrei. Muito legal, Nando. Então, e aí, tipo, esse trabalho começou a me encantar e eu fui vendo que eu não ia dar conta, porque daí uma pessoa começou a indicar. Falei, cara, mas eu não vou dar conta de mais de 5 para esse momento. E aí veio a ideia da plataforma. Falei, essas pessoas que essas pessoas me indicaram agora, eu não vou conseguir olhar para elas com a devida atenção e não vou dar conta em 20 páginas de cruzar isso, né? E aí eu fiquei com você, que foi a primeira pessoa que eu falei, a Tice, e aquelas outras pessoas que eu te mandei as fotos. Mas cada uma delas também me indicaram mais uma pessoa que eu É. ainda não fui atrás, porque vi que não sustentaria, né, agora. Talvez o trabalho que era para ser um TCC tá virando um encontro para a vida, assim, pode virar um lugar muito grande, porque essa Um plataforma pode... pós-doc, um É, pós-doc, a plataforma pode dar muito boa, pode eu acho que criar a encontro dessas plataforma pessoas. tem uma pesquisa aí de pós-doc, já que no doutorado está focando em outra, digamos, entre aspas, outra vertente, assim, do que eu me recordo, Aham. da tua pesquisa, então, quem sabe é um pós-doc. Eu acho que essa plataforma tem muito a contribuir, Eu muito sinto mesmo. isso também, Nando. Encontro, sabe, também, Estabelecer virtual. esses encontros, né? E eu não vejo a hora da gente encontrar nós todos, assim, para ver como que vai ser essa conversa. E aí, Nando, daí, qual que é a proposta do trabalho? Eu falei, também não adianta eu ficar só relatando os encontros e não produzir questões, né? Então, eu tô relendo, reli um pouco, li seu material, tô relendo de novo, aí eu começo a ler o material do Davidson, do Thiago, o Davidson, que é o que mandou também, tem a foto dele que tá dançando, ele é de Goiânia, ele me mandou um vídeo que se chama Poéticas do Imaginário, que é como ele pensa uma evocação de imaginários. E o trabalho dele é em vídeo, então assim, ele não tem, é em vídeo. Eu posso te mandar também depois. Então a ideia é eu ir colocando agora essas pontes entre vocês, para vocês ficarem com vontade de se conhecer, para que quando a gente chegar no dia de se encontrar juntos, a gente não fica aquela, ai, oi, não, a gente já tá assim, sabe um pouco do outro, já sabe o nome, já viu a foto, viu um vídeo de um. Então, eu estou tentando agora ser essa pessoa que concilia esses encontros, para que no dia, né, que a gente se encontrar, eu tenho uma proposta de data aqui, a gente troque muito. E o que eu ia propor para a gente é que a gente iniciasse essa conversa com uma troca artística já. Por exemplo, ao invés de a gente começar conversando, às vezes, gente, o Nando vai começar lendo uma carta. O Davidson vai começar dançando. O Thiago, eu vou começar declamando um texto que eu escrevi para vocês. Como que se a gente pudesse iniciar esse encontro que vai ser gravado já com uma manifestação nossa, é,
como cada um quiser, né? Um pode só falar também. Mas, assim, nesse sentido que a gente se apresente de outras formas já do que... E já pelos saberes, o que a gente estudou e tudo mais. Então, aí o que eu quero fazer depois de conhecer, a ideia é conversar com vocês também, é ler o seu trabalho, poder agora perguntar coisas para você depois de ler, mandar uns áudios para você. Nando, li aqui, meu Deus, que frase é essa? Me conta mais. E aí, construindo esse vínculo com você. Por isso que eu estava esperando essa conversa, para não ser aquela pessoa que fica mandando áudios e lá, mas agora, tipo, ver os lugares que eu posso, né? Mandar, olha, Nando, li aqui, amei esse parágrafo, lembrei disso, e trocando isso. Porque aí o meu trabalho que eu quero fazer nessas 20 páginas é a partir do que os trabalhos de vocês me colocam em questão, que perguntas eu faço sobre o meu trabalho a partir das questões que vocês apresentam e o que eu devolvo para vocês, né? O Nando, li esse texto, eu lembrei de uma dramaturgia minha. Posso te mandar? Não precisa ler, mas assim, fica aí com você. E aí a gente vai tecendo. Então, obviamente que o trabalho do TCC é eu que farei, não se preocupem, que são as 20 páginas que eu vou relatar esses nossos encontros e descobrir questões sobre ensinar teatro, né? Fazer teatro nesses espaços formais e informais de ensino. Mas nas notas de rodapé eu quero criar essas extensões. Nossas conversas no áudio, virar Spotify, os vídeos aqui gravados, nosso encontro em conjunto e fazendo vocês se conhecerem para cair nessa plataforma. Então, o trabalho final entrega a plataforma e entrega essas reflexões que as nossas conversas vão produzir de uma forma muito pontuada para eu não falar eu não quero falar sobre o trabalho de vocês, por exemplo, nessas 20 páginas. Vocês vão estar com os vídeos, os trabalhos de vocês vão estar publicados por ali no meu trabalho. Mas eu quero falar o que me fez pensar, encontrar vocês, o que me fez pensar, procurar as referências bibliográficas estando à deriva. Eu achei assim uma delícia, Nando, quando eu falei, nossa, nunca pensei que eu, como pesquisador, poderia criar um trabalho com pessoas que estão aqui vivas. Nando, eu acho assim emocionante que todas as minhas referências agora são pessoas que eu estou conversando. Quando que eu supus que eu ia ser uma coisa tão simples, né? Mas eu falei assim, nossa, eu nunca pensei que eu poderia conversar com as pessoas fazendo o trabalho ao mesmo tempo. Então, o trabalho tem essa vontade, assim. E aí, acho que o que eu tinha marcado aqui era para encontrar todo mundo junto no final do mês, dia 30 de outubro, se eu não me engano, uma proposta para dar tempo de cada um refletir, da gente se contaminando nos áudios e procurando proposições dessa conversa, como cada um quer começar, enfim, para a gente se preparando juntos. Talvez ali no meio de outubro, todo mundo odeia grupos no WhatsApp, mas talvez ali no meio de outubro eu crie um para olha, a gente está chegando perto, deixa uma música de presente para vocês, e a gente vai se contaminando para daí no dia a gente já chegar rodando a camiseta. Então, a proposta é convidar vocês, né, Nando, para estar junto nesse trabalho e também ser essas pessoas que estão construindo essa plataforma junto comigo, que são as pessoas que vão inaugurar essa plataforma, vão escolher o que essa plataforma vai estar lá. E o critério para fazer parte dessa plataforma, o que eu acho que poderia desviar os critérios acadêmicos para publicação, é a pessoa querer mandar uma contribuição lá. Então, vai ficar aberto um e-mail lá, você lembrou já de 2 amigos, fala com o Ti, manda o seu material e publico lá. E aí essa plataforma vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E acho legal que seja nesse site gratuito, meio gambiarra, porque acho que também é um pouco sobre isso. Mas eu estava preocupado, eu não tenho dinheiro para fazer um site que eu falei, não, mas acho que é o contrário, é tipo, ser essa gambiarrona que alguém pode falar, Ti, entendo um pouquinho melhor disso, eu vou lá mexer, mexe lá. Não sei, a partir dessa plataforma, acho que esse grupo de pessoas pode. Fiquei pensando já lá na frente, nossa, a gente pode produzir um simpósio, pode produzir um encontro dessas. Nossa, dá para virar muitas coisas, Nando, eu acho, Eu acho a essa plataforma plataforma. interessantíssima. Eu acho que tem muitos desdobramentos a partir da plataforma. E daí eu tô pensando tipo, que possa reunir esses pesquisadores. Mas no mais, Nando, o que eu notei foi isso, que o trabalho vai ser composto desse relato, dessas nossas conversas, e que ele vai produzir essas notas de rodapé com uma intervenção artística que dribla as regras, né? Que eles me Sim. pedem de 20 páginas e pode apresentar o material que a gente vai construir nesse mês, eu e você, eu e as outras pessoas. E o convite seria para te perguntar também como que você se sente mais à vontade, assim, se você quer que eu mande esse texto da qualificação, ou se não, ou se você também, a convite é para perguntar para ti, né, como é para você criar práticas pedagógicas para esses corpos nos espaços formais ou informais de ensino,
Quais são os... Né, eu fico pensando, sabe aquelas perguntas bestas de uma pessoa que nunca deu aula, fala, Nando, olha, como que eu... Me ajuda? Por onde eu começo? É quase como fosse isso mesmo. Que lugares que você criou nessa escola, que territórios que você criou com os alunos e alunas, que jogos que você teve que reutilizar ou reciclar inteiramente, porque não cabia lá. Então, é conhecer a sua vivência, na verdade, e que alguma pessoa possa escutar a sua vivência e também produzir coisas a partir do seu relato, né? Então, acho que é uma pesquisa muito mais interessada no relato e nas práticas que você já desenvolveu, do que a gente ficar concebendo, teoricamente, que poderia ser essa decolonialidade, que já é um negócio, assim, difícil. Acho que a gente vai estar falando disso, fazendo isso ao mesmo tempo, né? Então, aí eu até coloquei algumas opções. Ah, será que o Nando quer falar para mim? Ah, para mim, práticas. Eu vou tirar fotografias do que eu encontro na paisagem da rua, que eu identifico como um desvio que pode virar uma prática pedagógica. Eu quero trocar cartas com você, ou a gente pode marcar uma chamada e a gente dançar juntos. Ou não sei, que também fica aberto para você trocar comigo. Então, o convite seria o que, por onde você quer iniciar, e aí a ideia é que eu responda a partir do seu convite. Por exemplo, a Kelly, que é uma das pesquisadoras que eu mandei a foto para você, ela falou que se apaixonou pelo teatro quando ela se envolveu com a literatura de cordel. E aí eu falei para ela que pode ser legal eu e ela a gente conversar em cordel, só rimado. Então, com ela eu encontrei esse encontro. Falei, Kelly, então vamos sempre tentar conversar em cordel. Eu vou tentar escrever sobre como tenho feito teatro com rima e vou te mandar. Daí ela me mandou uma dramaturgia, uma única dramaturgia que ela fez, não mostrou para ninguém, que é em cordel, que ela conta a história da avó dela, que é preta, e que começou a ter acesso a essas conversas em cordel. Então, tipo, com ela eu tentei, me parece, a gente ficou cativo com isso. Falei, então vamos tentar escrever em cordel e talvez na hora do Legal. trabalho que eu falar sobre você, com você, eu vou escrever em rimado. Eu fiquei assim, nossa, como eu escrever um tópico acadêmico rimado, assim, né? Então eu falei, isso vai me fazer ler mais cordel agora, ficar mais próximo dessas coisas para também não é ser um cordelista, mas é brincar, né, com ela através dessa maneira que ela se expressa. Então, também, o convite seria esse para você, assim, se você falar, eu quero te mandar um ensaio, um artigo, talvez eu tente te responder da mesma forma, sabe? Mas é como que você queria, a ideia é como que você quer se apresentar, assim, como que você quer contar o seu relato, se por uma carta gravada, se por fazendo maquiagem me contando, e aí eu também começo a me vestir, trocar de roupas enquanto, você fala, a gente separa os figurinos, umas roupas, e eu vou te contar a minha história em uma hora enquanto a gente se arruma juntos. Pode ser isso, a gente grava e isso pode estar na plataforma depois. Então, a gente encontrar uma proposição juntos, assim, do que poderia ser a nossa troca de relatos e essas perguntas que a gente pode fazer sobre como é fazer teatro sendo essas pessoas na escola e também sendo essas pessoas que fazem teatro também. Não sei se trabalha como ator, como performer, como ou outras vertentes do teatro. Não sei o que você acha. Isso super pontual, né, Nando, para não te atrapalhar. Você fala, Thiago, eu tô muito ocupado, posso um dia marcar, ou vou te mandar uma carta, que seja, entendeu? Não, eu só queria saber, tu quer que a gente já pense a partir agora para decidir agora, ou a gente pode ir pensando com calma? Eu acho que a gente pode ir pensando. O que eu até tinha anotado aqui esses encontros com mais longa. Eu tinha pensado aqui em propor para vocês. Eu vou conversar com todos os pesquisadores essa semana e a outra. Para o dia 30 de outubro a gente se reunir juntos. Que é se eu não me engano, eu coloquei domingo para não atrapalhar a agenda de ninguém. Não sei se todo mundo. 30 é um domingo. Para mim, até o momento tá tranquilo. E aí a minha ideia é que até esse dia 30, Nando, a gente vai conversando e falar, amigo, o que que você pensou? Ó, amigo, vou te mandar o trabalho da qualificação, se quiser dar uma lida. Que daí você vai conhecendo como eu escrevo, vou conhecendo como você escreve, eu já estou em contato um pouco com a sua escrita. E aí a gente vai tecendo juntos. Como que você quer estabelecer essa troca? A materialidade dessa troca seria legal que a gente conseguisse executá-la, concebê-la até esse dia 30. Que a ideia é que no dia 30 a gente troque entre os pesquisadores e eu já tenho essa materialidade para finalizar o trabalho. Que eu acho que eu tenho que entregar o trabalho no dia 12 de novembro. Enquanto você estava pensando, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. Eu acho que talvez, no meu caso, tenham dois caminhos. Eu me recordo que eu compartilhei uma carta que eu escrevi
para um trabalho de um colega meu, Performa, ele é aqui de Blumenau, mas ele está fazendo mestrado lá no Maranhão. E ali eu partilhei algumas das pessoas que de alguma forma atravessaram a minha LGBTQIA+, né, que atravessaram a minha vida e me afetaram de alguma forma. Esse talvez seja um caminho, né? Ah, Vou pensar no percurso assim do afetar, do artista, ou não, mas que LGBTQIA+, é um caminho. O outro, talvez, que seja o que eu esteja refletindo atualmente, sejam as práticas artísticas em sala de aula, as minhas inquietações, como é estar em sala de aula criando, quais são as dificuldades, qual é a realidade de estar em sala de aula fazendo arte no contexto da educação pública, tá. nesse momento conturbado do neoconservadorismo no Brasil, que a gente espera que amanhã mude, né? Ai, meu Deus, tá tão Seja tenso isso, primeiro né? turno, mas não Tomara. sei, enfim. E mesmo se tiver essa virada e a esquerda volte, eu acho que não vai ser tão fácil, vai ser bem difícil, porque eu acho que os olhares estão mais vigilantes para todas as nossas práticas, Sim. fiscalizando mesmo, sabe? Para saber o que você está fazendo naquele contexto. E às vezes um vídeo, uma frase tirada de contexto vira assim uma grande questão e acaba com a vida profissional e a vida pessoal de um professor, uma professora artista que pensa em trazer essas propostas Sim. transgressivas e de acolhimento em sala de aula, porque nem todas as pessoas, nem todas as famílias, nem todos os colegas e colegas professores têm esse mesmo olhar que estão convivendo com ela. É, Então, não é fácil. Aí é outro percurso que a gente pode pensar. Joguei muito para você legal. assim, digerir. Não, muito legal. Deixa eu até te perguntar, a tua formação inteira também é escola pública, Nando? Sim, sim. Ai, Eu te já é uma dei o coisa que nos meu, aproxima. Eu te dei o meu livro, esse mais recente, não, né? Não, esse Te mais dei o recente outro. não. Quando a gente se encontrar, eu vou te dar, porque ali na dissertação eu faço um, um apanhado assim da minha vida para mostrar como é essa resistência com a lira. Ah, Que agora eu vou falar um doutorado que o Vicente, nós tivemos até orientação ontem, e aí agora eu vou abordar isso que eu estou falando contigo, né? Das dificuldades, dos atravessamentos, das questões desse corpo estar em sala de aula. hum, Eu vou falar na tese, mas eu acho que eu já posso adiantar, e pode ser até um exercício, no meu caso também, né, de pensar quais os caminhos sim. que eu vou seguir na minha escrita, e de alguma forma eu posso também compartilhar contigo. Eu notei essa frase que você falou, não sei, só notei aqui porque pode ser um título para nós. É este corpo que está em sala de aula. Achei que é uma frase gostosa, assim, pode ser o nosso mote, porque assim, eu trabalhei pouco na sala de aula pública, eu trabalhei mais em espaço informal, informais de ensino de extrema vulnerabilidade, ou em ONGs, ou em espaços comunitários, né? Mas não trabalhei na escola, o que eu fiz foi estudar na escola pública a vida inteira, em alguns momentos visitei, porque algumas professoras, aquela coisa, a gente ia virando amigo dos professores, eu vou visitar a escola que eu estudei, dei aulas de teatro na escola que eu estudei, foi acontecendo essas coisas. Mas aí fiquei pensando como pode ser interessante do teu lado ser esse corpo que está ministrando aula, e talvez do meu lado fazer como é que é? Uma linha desse corpo que foi dessa sala de aula e o que a gente pode encontrar nesse lugar, né? Porque como eu não ministrei na sala de aula, mas estive na sala de aula, eu, por exemplo, não tive aula de artes, fui tendo a oitava série, e sei lá qual outra. Mas não sei, a gente pode criar esse ponte a partir desse corpo na Eu sala acho de que aula. eu acho que é o principal vínculo que nos atravessa. São os nossos corpos queer, sabe? É, que eu que estou e você que passou, e o que que de troca a gente pode, o que que você não teve, É, talvez de representatividade, de acolhimento, e que eu tento trazer. por exemplo, eu não tive um professor na LGBTQIA+. Eu já sou É, assumida em sala de aula, então, acho que isso entendeu? pode ser um encontro legal nosso. Eu acho que são esses lugares, entendeu? E que época era aquela e que geração é essa, mas também fazendo um recorte de um contexto, de uma pessoa,
porque a gente sabe que em outros contextos muitas pessoas não podem se assumir, a gente pode Aham. fazer isso. Muito legal. Acho que a gente já achou um lugar Eu aí, acho que é Nando. sobre isso. Porque acho que também contribui, faz você pensar a sua pesquisa agora também. E fiquei Justamente. pensando em como que a gente tem essa, mais do que uma resposta teórica, essa resposta artística também, né? A gente se Sim. encontrando, criando essas cartas que seja, pode. Eu acho que eu fiquei pensando agora, vai ser legal me colocar em exercício de escrever para você mesmo na caneta, e daí eu digitalizo e te mando, para não demorar muito para chegar por correio, mas depois te mando todas de uma vez só. Mas fiquei pensando em talvez escrever uma carta para ti refletindo sobre esse corpo que esteve na escola pública e que não se vê, e você fazer o inverso, né? Desse corpo que está na escola pública, para esses alunos que se sentem agora recebidos por você, que eu não fui, né? Eu acho que aí pode ser o nosso encontro. Eu também acho, pode ser um vínculo, um caminho. Eu acho que é bem legal. Essa possível troca de cartas, a gente pode tanto escrevê-las, depois a gente pode gravar elas lidas, e aí a gente vai para esse Spotify também. E eu acho que a primeira carta, se você pudesse, eu te dou uma ideia, que você me contasse como foi as tuas experiências na escola. Fazer esse rememorar, esse resgatar essa infância, essa adolescência e falar desses lugares da escola, sabe? Muito legal. Acho que já tem um mote, Nando. A gente já tem. E eu lembrei uma coisa que, inclusive, eu vou colocar na minha tese, né? Que eu estou compartilhando aqui contigo. É uma passagem recente. É muito comum a gente escutar na escola as crianças e adolescentes se xingando de viados. É muito comum, muito comum. Às vezes eu faço essa intervenção. E eu me recordo que na minha época nunca ninguém chamou atenção, disse assim, não pode, não sei se na tua época acontecia. E daí nunca uma pessoa adulta intervia. É. E agora recente, uma das escolas que eu lecionei, né, que foi onde eu realizei a minha prática, uma coordenadora, eu tinha entrado no banheiro, mas ela não sabia que eu estava no banheiro, e duas crianças, anos iniciais, estavam se xingando de viado. E a coordenadora foi lá e chamou a atenção dessas crianças, que não podia, que era feio, que era isso. Pela primeira vez em anos de escola, Nossa, eu Nando. escutei alguém intervir, sabe? Isso eu vou relatar na minha tese, né? Mas, enfim, são dessas questões, dessas memórias da escola. Eu acho que é um pouco disso, né? Talvez as suas memórias da escola e as minhas memórias recentes de estar na escola, dando Muito legal. Nossa, a gente pode criar. Nossa, pode virar uma coisa muito linda, Nando. Pode virar um livro isso aula. aí. Tá tendo passeata de alguma coisa aqui. Ai, Deus. Pode virar um livro esse nosso. Encontro. Esse nosso. Porque é muito bonito, né? Pensar em trazer um conjunto de relatos que está dentro dessas perspectivas. Não, tô te ouvindo, amigo. Só um momentinho. Boa tarde, pessoal da barbearia. Boa tarde. Estamos aqui com o nosso candidato a deputado estadual aqui no Vale, Daniel Cândido. Foi 8 anos prefeito de São João. Só vou suar aqui o nariz, amigo. Tá bem. Aproveitar que é isso. 19000 para deputado estadual, Daniel Cândido. Uhum. Voltei. Eba, deixa eu só. Então, eu tava pensando aqui, dia 30 é bom para você então, para a gente se encontrar com todo mundo? Para mim, sim, É, tu só coloca lá na nossa conversa, amigo. tá. E aí eu só vou, tipo, terminar de conversar com as pessoas todas para entender o melhor horário. Qual seria o melhor horário para você, Nando? Que daí eu vou perguntar para todo mundo e vou propor um que encontre todos. É um Talvez hoje à domingo, tarde, depois à das tarde? 3, assim, tipo chá. Tá, pela tarde. Tava pensando assim, Nando, como a gente tem 4 semanas, eu não vou prometer, mas vou tentar te escrever já a primeira carta nessa semana e te mandar
até sábado que vem. E aí a gente começa Pra trocar. a ir trocar. E aí, possivelmente, para esse dia 30 a gente pode trocar essas composições, Eu trechos. acho que vai ser bem legal a gente partilhar ou a leitura da carta com as demais colegas, ou então trechos. Eu acho que vai ser bem legal. Ai, que legal! Vai Vai ser ser massa. muito lindo, lindo, né? Deixa eu só anotar aqui então. E aí, lá pelo dia 15 de outubro, eu vou criar esse grupo no WhatsApp efêmero para a gente começar a. A gente pode ficar escolhendo, a gente pode escolher, a gente vai escolher um fundo, se a gente vai escolher um lugar da casa, a gente pode ir preparando esse encontro juntos lá. Acho que pode ser divertido, assim. E aí a gente compõe. O que que você acha, Nando? Rola? Eu acho que vai ser babado. Já gostei, acho que vai ser Hum, massa. Então, por enquanto, eu vou me dedicar para essa carta. Também vou terminar de fazer a leitura lá da sua dissertação. E aí posso te mandar trechos de algumas coisas da leitura do seu trabalho. Faz eu lembrar do que eu já escrevi aqui, te mandar. Acho que talvez eu vou te Eu acho mandar que uma coisa. o primeiro capítulo da dissertação, eu acho que pode conversar com as tuas memórias, entendeu? Porque eu faço esse resgate das minhas memórias. Ah, amo. E aí, lá até dia 15 eu compartilho trechos desse texto que eu mandei na qualificação. Não para você obrigatoriamente ler, mas para você saber que está lá. Se você quiser dar uma visitada, mando dramaturgias também. Aí a gente vai, lá, Trocando. depois do dia 15, a gente vai compartilhando nossas coisas, vídeos, textos, e enfim, acho que vai rolar. Arrasamos, Nando. Vai Obrigado ser por isso. babado. Vai Nossa, ser a gente fica até massa. mais. Acho que essa plataforma vai ficar bem linda. Acho que vai ser A massa. plataforma, eu acho muito trabalhada. Além do processo em si, eu acho que a plataforma, enquanto lugar de troca prolongada, sabe? É, que ela se perdure. Expandida, para falar de um termo expandida, né? Sim. Perfeito, Nandinho. Então, a gente vai se falando. Obrigado e desculpa. Eu espero que você melhore a dor de cabeça, da sinusite. Ó, já melhorei, graças a Deus. Até conversar contigo já deu up. É, eu Agora eu vou fiquei pegar mais, minha aula de inglês. eu fiquei mais animado também. Ah, você já fez a prova, amigo? Não. Não, amigo, eu tô voltando para aula de inglês depois de séculos, porque nessa vida tão corrida, o inglês eu deixei de lado. Eu também estou um pouquinho enferrujado. Aí eu quero voltar agora para ver se eu consigo dar uma avançada para fazer a prova em dezembro. Tá. Eu acho que eu vou tentar fazer de espanhol agora esse ano ainda. Que não eu fiz de inglês para entrar no mestrado, mas Ah, eu fiz na UFSC a prova de inglês. era difícil? Eu achei bem bobinha, não, você acredita? Eu tava super nervoso. Mas tu já tinha um nível? Tu já tem um nível? Eu, Assim? eu estudei inglês, assim, uns 3 anos. Hum, Eu, tipo, consigo ler bem, assim, falo bem furreba, mas entendo lendo. hum. E aí a prova foi, tipo, 10 questões. As 9 primeiras era múltipla escolha, bem gramatical, assim, tipo, você vai usar what, vai usar how, vai usar many, ou, tipo, umas coisas bem pontuais de gramática, assim. E a última daí era um texto de meia página que você tinha que traduzir para o inglês. Não, do inglês você tinha que traduzir para o português. Tá, então caiu gramática Toda e a gramática. E a última tradução. tradução, uma tradução de um texto para português, de inglês para português. Isso, caiu Vou isso. falar isso com o Mas- professor agora, porque a gente estava também procurando exemplos de prova, e eu pedi para ele focar no da UFSC, né, para eu ter uma ideia. não, e assim, eu não estudei, Nando, eu tirei 9. Eu errei uma questão. Tipo, e a tradução pelo enunciado, tipo, parece que era. Ele não queria que você fosse um tradutor, mas que você conseguisse capturar o que aquele texto A diz. mensagem, o É, contexto. tipo, não é tipo traduzir como um tradutor, tipo, você conseguir dar conta do que o texto diz. O meia prova foi sobre ginástica, sobre saúde, Hum, sobre corpos saudáveis, não sei o quê. Isso é a tradução, né? E as 9 questões eu lembro que era tipo verbo auxiliar, era tag questions, era mais isso, assim, bem tipo verbo auxiliar, qual usar. Tinha diferença entre verbos contáveis e incontáveis, que é o many, how many, how many? How tinha many, how esse, money, né? tinha esse. Então, era mais essas coisas bem assim de charada de vestibular, assim. Tu acha que a gente consegue na internet a prova, assim, algumas provas para estudar? Putz, não sei, acho que Fez talvez presencial? sim. Foi presencial, fiz antes da pandemia. E Eu tu fiz levou, no ano da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. e tu levou dicionário? Levei dicionário, mas nem Olha. usei, Nando. Ah.
Foi assim, tipo, é que realmente estava, tipo, fácil. Tanto que eu Entendi. saí da prova e falei, com umas amigas que fizeram comigo, falei, nossa, gente, eu acho que eu errei, porque tava, tipo, parecia que tava muito fácil. E aí, acho que a mais difícil para mim, eu fiquei com medo da tradução, mas, tipo, minhas amigas, tipo, elas traduziram coisas diferentes, frases diferentes da minha, mas a gente acertou. O sentido era o mesmo. Então era mais o sentido do que a tradução correta, assim. Foi tranquilo. Mas mesmo, tipo, pegando o dicionário, dava para traduzir, né? Porque se com É, dicionário... dá para traduzir. Mas foi bem tranquilo, assim, tipo, se você já tá estudando um pouquinho, nem fique nervoso que dá boa. Vai Mas se dar eu não boa. tirar nota boa, eu vou tentar de novo, que você quer fazer em dezembro. Mas É, geralmente eu acho que, assim, só tem que ser muito ruim mesmo, para tirar nota baixa. Mas eu já vi colegas que também não sabiam nada de inglês e tiraram uma nota, assim, razoável, sabe? é. Que no final, acima de 7 é o suficiente para comprovar o básico do básico, né? Ah, mas é ruim ficar com nota baixa, né? É ruim Não, ser mas aí, não. Tipo, nota baixa, eles não vão, tem que ser no mínimo 7. 7. Ele não, se tirar menos, aí não vai ter que refazer, né? Eu tive um colega que teve que refazer, acho que no caso de espanhol. Ah, fiz. Eu tirei 9. Eu lembro que caiu, tipo, o verbos contáveis, caiu do e does, tipo, primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Era mais verbo auxiliar e perguntas. Tipo, verbo Hum, auxiliar na pergunta. Eu lembro disso, sim. Mas foi bem tranquilinho, assim. Não foi difícil. Tá. fechou, então. Assim que eu conseguir a foto do negócio lá da terapia, eu te mando. Entre em contato, Ah, porque me se você manda, eu quero. conseguir, vai ser. Eu tô achando bem legal. Fiz 2 sessões e tô achando bem legal. Massa. E, Tá? amigo, tu mora em Curitiba? É Tô, isso? tô morando em Curitiba. Ah, Morando em Curitiba agora. E acho que eu termino as disciplinas do doutorado esse semestre. Já. tu não vai fazer a da Luciana Lira? Eu fiz ano passado, só que foi online. Tu gostou? Foi Eu tô com muito legal. expectativa nessa. Eu achei muito legal, Nando. Foi bem gostosa, assim. Do ano passado, para mim, foi a melhor disciplina. Foi bem. Ela é bem querida, bem leve a aula, sabe? Não tinha uma Ah. tensão, assim. Muito legal. Ela Ô, trabalha com mandala dramatúrgica, né? Muito massa. é, né? Eu tô com expectativa para saber assim quais os caminhos que eu vou seguir. E depois, mais assim, lá pro final do ano, depois que a gente tiver assim Mas, desocupado, que já tiver assim relaxado, eu queria marcar, pode ser até o Meet, porque eu vou estar em Floripa, ou então lá no Maranhão, para a gente bater um papo sobre escrita. Eu queria muito conversar sobre ah, escrita, porque talvez eu não, e o Vicente já me deu assim abriu as porteiras para que eu me expresse sem tanta formalidade, da bem, sabe? claro. Então me deixou muito livre para que eu explore essa minha escrita. Então eu queria muito conversar com quem é da nossa área, mas e ao mesmo tempo estuda a parte de dramaturgia, de escrita. Claro, Nando. Eu quero muito trocar e saber quais caminhos que eu vou seguir, né? Vamos, acho que vai ser massa. E até nessa troca de cartas a gente pode experimentar isso. A gente pode se provocar a experimentar Essas possibilidades, sim. esses outros modos de expressar, para a gente não ficar tão duro, né, às vezes, na nossa expressão. Sim, sim, pode ser um exercício. Não sei se eu vou conseguir agora, milhares de coisas na cabeça, Não, bom mas saber. pode ficar como exercício. Amei. Amigo, obrigado pela conversa. Gostei bastante, fiquei feliz. Igualmente. E eu vou guardar a nossa gravação e vou arquivando nossas conversinhas para virar na plataforma. Tá Perfeito, bom? perfeito. Obrigado, amigo. Um beijo. Se cuida. Tchau, tchau. Beijo. Também. Tchau. Tchau.